Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos aqui neste domingo de EBD para ministrarmos sobre princípios da fé cristã. Os irmãos vão estranhar um pouco o ritmo da aula, porque a nossa amada superintendente botou o seguinte aviso no final da lição: amado professor, esta lição deve ser dada em um domingo. Então, para cumprir as ordens expressas dadas, nós vamos tentar correr. Vamos fazer uma oração antes, para que possamos estar com as mentes e os corações voltados para o Senhor. Deus amado e poderoso, mais um domingo debaixo da sua presença, Pai. Estamos aqui para ministrar e aprender da sua palavra, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão assistindo, Senhor. Toque na mente, nos corações, Jesus. Aqueles que estão por chegar, que Tu possa lembrá-los que agora é a hora da EBD, Senhor. Para que todos possamos estar no meio espírito, Senhor. Para que todos possamos estar, Senhor, ligados ao Espírito de Deus, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição hoje vai falar sobre os princípios da fé cristã. E quando eu comecei a estudar a lição, ao ler este título, a primeira coisa o versículo que eu lembrei: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que as coisas de Deus não são para que nós possamos ver e conferir. Nós temos que aceitar as coisas que Deus nos determina, por mais estranhos que nos possa parecer. E lá em Mateus 22, 29 fala assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque se você não procurar conhecer o poder de Deus através das Escrituras, a gente está no erro. A gente não vai conseguir ter comunhão com Deus, a gente não vai conseguir ter fé que aquilo vai acontecer, que as promessas de Deus vão acontecer. Jesus estava repreendendo duramente os fariseus, que eram conhecidos por gostar muito de um debate. Estes saduceus, embora fizessem parte da liderança de Israel, não entendiam ou não aceitavam os textos das Escrituras, que ensinavam a doutrina da ressurreição e subestimavam o poder de Deus de fazer milagres. Amados, assim como os fariseus gostavam de um debate, nós temos muitas pessoas que conhecem a letra da Bíblia, gostam de debater, gostam de discutir, mas não têm o espírito da letra, não tem o espírito que Deus dá para que nós possamos nos comunicar com o espírito dele e entender a palavra de Deus. Apenas conhece muito a letra, gosta de debater, gostam de debater. Nós temos que procurar aprender. Chegar para aquele que sabe mais: que isso, tal, por que isso? Tudo bem. Mas pessoas que gostam de debater, elas já vêm com o princípio da ideia dela, do pensamento dela, e quer confrontar com a Bíblia. E não dá, aí a pessoa perde a graça. Era igual os fariseus. Lá em Isaías 48, fala assim: seca-se a erva, cai sua flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Eu confesso a vocês que eu demorei a entender esse versículo. Mas assim, estudando mais profundamente, eu até anotei aqui, quando fala seca-se a erva, é a glória da carne, o ser humano. Para nada serve, porém, leva o homem a secar espiritualmente. Porque muitas pessoas gostam de gloriar-se a si mesmo. Isso para nada serve. Só serve, conforme a gente acabou de ler aqui, para ele secar espiritualmente. Ao passo que a glória de Deus em nossas vidas serve para não sermos consumidos. Aleluia. Segura essa, irmão. A glória do homem para nada serve. É limitada. Um dia acaba. A glória de Deus, a glória de Deus é eterna. A glória de Deus é até que nós estejamos junto com o Pai lá no céu. Então, não seja igual a erva e a flor que secam. Porque isso é a glória humana, a glória da carne seca. Então, por mais que bonito que seja a erva e a flor,
são bonitas, mas cercam. Então, por mais bonito seja o discurso do homem, aquela empolgação, para nada serve. O que serve é a glória de Deus. O que serve é glória de Deus nas nossas vidas, para que não sejamos consumidos. Quando fala que a palavra de Deus permanece para sempre, é o seguinte: quando se reconhece que estamos em pobreza espiritual e totalmente vazios, e, sendo sinceramente humildes, podemos voar para Deus, para quem somente poderemos ser perfeitamente restaurados. Só o Senhor pode nos restaurar, irmão, porque Ele detém todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, toda e qualquer restauração, só o nosso Deus pode dar. Então, quando fala que a palavra de Deus permanece para sempre, é para sempre, é eternamente. Ela vai sempre estar para que nós possamos ser restaurados. Mas para isso, nós temos que ter humildade de reconhecermos a nossa fraqueza, de reconhecermos que somente Ele pode nos abençoar. Então, tem pessoas que, na soberba da vida dela, não reconhece, não tem humildade para reconhecer que só Deus pode dar jeito na vida dela. Tem pessoas que preferem ficar dando murro em ponta de faca do que esperar Deus restaurar. Como diz nosso pastor Tadeu, ele quer levar na força do braço dele. Não vai levar a lugar nenhum, meu irmão. Não vai levar a lugar nenhum, porque o ser humano, a força do ser humano, é tudo limitado. Chega um ponto que você não consegue. As bênçãos de Deus são ilimitadas, porque Ele tem todo o poder. Ele é misericordioso. Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. A doutrina de Jesus. As Escrituras definem a doutrina de Cristo como sendo o exercício da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, a sua morte inclui. O arrependimento, o batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo e a perseverança até o fim. Este conjunto é a doutrina de Jesus. Vamos repetir. O batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo e a perseverança até o fim. Por que fala perseverança até o fim? Porque a palavra de Deus nos ensina que no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós, em Cristo Jesus, vencemos todas as dificuldades. Eu disse todas as dificuldades. Por isso que nós olhamos aqui. E perseverando até o fim. Por quê? A Bíblia mesmo fala que você vai ter dificuldade na vida. Então você vai estar sempre perseverando para continuarmos no caminho, no alvo que é Jesus, para continuarmos a merecer a bênção dele. Por isso temos que perseverar até o fim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. E nós em Cristo Jesus vencemos toda e qualquer dificuldade. Daí estarmos sempre perseverando. Vou ler novamente sobre a doutrina. As Escrituras definem a doutrina de Cristo. O exercício que nós temos que praticar da fé em Jesus Cristo e na sua morte é o arrependimento, é o batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo e a perseverança até o fim. Amém? Lá em Mateus 24, 29, eu vou pedir para minha auxiliar, senhora Sandra, leia, por gentileza, Mateus 7, de 24 a 29. Mateus 7, de 24 a 29. Amém. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios,
separaram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Muito obrigado, minha querida. Não. Amados, esta passagem é por demais conhecida. Quando nós temos que erguer a nossa casa espiritual sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Porque se você erguer a sua vida, que não seja sobre a pedra angular, vai estar complicado, vai estar sujeito a todos os problemas que o mundo tem, que o mundo traz. E no verso 29, lê o verso 29 de novo aí, por gentileza. Verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por que ele falou sobre os escribas? Porque os escribas, eles precisavam se apoiar na tradição para obter autoridade. Cristo tinha em si mesma autoridade. Os escribas sempre viviam bajulando as autoridades para que elas lhes dessem crédito àquilo que eles diziam. Meu querido, quantas pessoas nós conhecemos que agem assim, bajulando, para que as pessoas ouçam aquilo que ele está falando, para que elas demonstrem uma autoridade que não vem de Deus. Porque a autoridade de Deus é o próprio Deus. Ele é a autoridade. Ele não precisa bajular ninguém para que as pessoas ouçam aquilo que ele tem para falar. Jesus lembrou aos líderes judeus que eles sabiam de onde ele era. Eles sabiam de onde ele era. Mas o problema é que eles não conheciam a Deus, que havia enviado Jesus. Ele explicou aos líderes que conhecia a Deus e que havia sido enviado por Deus. A diferença: eles sabiam quem Jesus era, mas eles não conheciam o Deus que enviou Jesus. Daí eles ficavam nesse conflito, que eles se baseavam apenas na lei. E Jesus falou: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Mas eles, temendo perder a autoridade, eles faziam exatamente isso. Tentavam bajular as pessoas, tentavam usar de palavras bonitas, eloquentes, para poder convencer as pessoas. E Jesus não precisa disso, porque Jesus é a própria autoridade. Vamos prosseguir. Hebreus 6:1, minha querida, por gentileza. Hebreus, capítulo 6, verso 1. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras e da fé em Deus. Lê de novo o verso 1. Hebreus 6, 1. Versículo 1. O título da minha Bíblia diz: os perigos espirituais. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras e da fé em Deus. Muito obrigado. Quando a palavra de Deus fala ensinos elementares, significam as verdades básicas aprendidas pelo crente sobre a fé. Os primeiros rudimentos são, enfim, os elementos básicos a partir dos quais tudo mais no saber se desenvolve. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer assim: a salvação é imediata. Amém? Mas o seu progresso na obra de Deus é degrau por degrau. Então,
Quando fala ensinos elementares, algumas Bíblias falam primeiros rudimentos, são exatamente esse início da fé cristã. É o início quando a pessoa aceita Jesus. A salvação é imediata. Mas gradativamente o servo de Deus vai adquirindo a intimidade com o Espírito Santo. A proporção que ele vai demonstrando a fidelidade, a proporção que ele vai ler nas Escrituras, ele vai se aproximando da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, quando fala primeiros rudimentos, princípios elementares, é exatamente isso. É você, em cima desse primeiro contato, em cima desse primeiro conhecimento, que você vai começar a subir os degraus da fé cristã. Amém? O fundamento certo. Lucas 6,47. Lucas 6,47. Lucas 6,47 vai nos dizer, aleluia, 6,47, qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Amém. Aquele que ouve os ensinamentos de Jesus e age de acordo com eles, tem condições de enfrentar qualquer circunstância difícil. Meus amados, isso é verdade quando acabamos de falar, inclusive, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você ouve o ensinamento de Jesus, quando você age de acordo com esses ensinamentos, você tem condições de enfrentar qualquer circunstância difícil, qualquer tempestade. Não saia do barco no meio da tempestade. Porque Jesus vem e acalma a tempestade. Aleluia. Se você sair do barco, você sai debaixo da bênção do Senhor. Aleluia. Você sai debaixo da proteção do Senhor. Aleluia. Não saia do barco. Amém? Porque é ali que o Senhor vai dar a bênção. É ali que Deus vai fazer um milagre. Deus gosta das coisas difíceis, para que nós não duvidemos que aquilo só podia ser o poder dele. Quando ele abriu o Mar Vermelho, humanamente falando, os egípcios atrás, o mar na frente. O que Deus falou para Moisés? Estenda a vara. Mas para que nós possamos estender a vara, nós temos que estar debaixo dos ensinamentos do Senhor. Porque se você não estiver debaixo do ensinamento do Senhor, você vai estender a vara, você vai estender o cabo de vassoura, vai estender o montão de bambu e não vai adiantar nada. Porque não tem os ensinamentos do Senhor dentro de você. Que não tem intimidade de Deus dentro de você. Porque não tem os ensinamentos do Senhor dentro de você. Aí não vai adiantar nada. Porque Deus, Ele não tira os obstáculos. Como é que é isso? Ele te ajuda a ultrapassar os obstáculos. Amém? Mas para isso, você tem que seguir Jesus de muito perto. Porque na vida secular, a recomendação para os motoristas é que mantenha a distância do carro da frente. No mundo espiritual de Jesus, nós não podemos manter distância do carro de Jesus. Sabe por quê? Porque se você manter distância do carro de Jesus, o carro do capiroto entra entre você e Jesus e te desvia para um caminho. Te desvia, vai dizer que você... esse aqui é um atalho, você chega mais rápido. Não importa. Você tem que chegar no ritmo que Deus vai te dar. Mas para isso você tem que andar coladinho no carro de Jesus. Para não dar brecha para o inimigo interferir. Para não dar brecha para o inimigo tentar atrapalhar o seu milagre. Para não dar brecha de o inimigo tentar retardar a sua caminhada. Por isso, devemos estar coladinhos com Jesus. Como se dá isso? Ouvindo os ensinamentos de Jesus e agindo de acordo com estes ensinamentos. Agora, quando a pessoa ouve e não pratica, ela não age conforme as instruções de Jesus. Isso fará com que ela seja oprimida pelas circunstâncias.
E o resultado é, consequentemente, uma derrota completa. É só aquelas pessoas que, vou dar um exemplo, vão fazer um negócio. Aos olhos humanos, ele acha que esse negócio é espetacular. Mas não é o que Jesus quer para você. E se você não ouve o não de Jesus, você vai fazer aquilo segundo a sua vontade. E a derrota vai ser completa. Nós na igreja temos vários exemplos de pessoas que não ouviram. Pessoas, servos de Deus, que ouviram conselhos. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você está se associando. E a pessoa não ouviu, ela confessou depois, porque ela achou que ia ganhar muito dinheiro. Só que o sócio dela roubou-a. E a pessoa ficou reduzida. A pessoa tinha posses, imóveis, terrenos. Ficou reduzida a uma residência. Porque ouviu e não praticou aquilo que Deus falou através dos servos dele. E ele reconheceu, bem que aquela pessoa falou e eu não ouvi. Eu me guiei pelo dinheiro, pelo muito dinheiro que eu ia ganhar. O coração, lá em Provérbios fala, o coração do homem é enganoso. A verdade vem do coração do Senhor. Então, meu querido, por mais atrativo que possa parecer que é a decisão que você vai tomar, por mais aparente que possa parecer que vai ganhar fácil, se Deus falar não, é não. Amém? Vamos ler 2 Timóteo. Está marcado aí, você pode deixar já adiantar. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse versículo nos mostra que o Senhor se envolveu ativamente na confecção das Escrituras. Na revelação de sua verdade aos apóstolos, revelação do Senhor e profetas que a escreveram. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Portanto, as Escrituras são verdadeiras em tudo o que afirmam e totalmente fidedignas, totalmente verdade. Tudo aquilo que está escrito ali aconteceu. As profecias que estão ali vão acontecer. Porque a Bíblia é do próprio Deus. O Senhor se envolveu ativamente na inspiração dos profetas e dos escritores para escrever a Bíblia. O estudo da Bíblia é proveitoso em pelo menos 4 formas: ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Ensinar é doutrinar, meu querido. Ensinar é nós explicarmos para as pessoas como devemos agir. Explicarmos um versículo que a pessoa não entende. Dar uma interpretação sobre o que o Senhor quer dizer com aquele determinado versículo. Isso que é ensinar, é doutrinar. Ou seja, ensinar a doutrina de Jesus para as pessoas. Quando fala arguir, isso quer dizer o seguinte: argumentar com convicção de uma verdade incontestável. O que é verdade incontestável? As verdades do Senhor, as verdades da Bíblia, não tem como você contestar. Simplesmente porque a autoridade é do Senhor. Porque simplesmente foi o Senhor que envolveu para escrever a Escritura. Então, tudo que os profetas escreveram
ouve, se pratica. Porque o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Então, esses atributos conferem a ele toda a autoridade sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Confere a ele toda a autoridade sobre cada um de nós. Confere a ele toda a autoridade para executar milagres. Mas para isso, nós temos que estar dentro da palavra do Senhor. Argumentar com convicção de uma verdade incontestável. Nossos argumentos têm que ser uma da palavra de Deus. Nossos argumentos têm que ser baseados nos ensinamentos de Deus. Esses são os argumentos que o Senhor tem que usar. Isso que a gente é argumentar dentro daquilo que Deus ensinou. Dentro das escrituras. Dentro daquilo que Deus inspirou as pessoas para escrever. O Senhor se envolveu ativamente. Na inspiração das pessoas para escreverem a Bíblia. Corrigir é retribuir. É disciplinar, edificar. Tem alguns irmãos, até domingo passado, o Tomás pregou, né? O Tomás pregou e ele é o seguinte, pergunta para as pessoas. Você acabou de receber a bênção aqui dentro. Qual é a fora? O que quer dizer isso? Que pessoas recebem a bênção dentro da igreja, passa do portão e perde a bênção. Por que ele perde a bênção? Porque depois do portão, ele passa a ter atitudes e comportamentos que são características de quem não tem Jesus. São características daquele que não segue os ensinamentos do Senhor. Então, essas pessoas precisam ser disciplinadas, precisam ser direitar para que eles possam ter a mesma atitude dentro da igreja e fora dela também. Existem pessoas que dentro da igreja não se quebrando, não sei. Mas fora da igreja, a vida vai ser guardada. Você não diz que eu serve de Deus. Essas pessoas precisam ser disciplinadas e direitadas. Elas estão caminhando por caminhos tortuosos. Elas estão caminhando por caminhos que levam até a aí, o que acontece? Aí você não promete para a pessoa. Não, mas estou falando da pessoa que na igreja é uma coisa e fora é outra. Aí lá os profetas vão dizer isso na sua vida. Mas continua vivendo, fazendo e agindo coisas que não são aquilo que Deus determinou. Aí no final a coisa dá errado. Caramba, Deus não prometeu. Começa a questionar Deus. Mas se eu não falar que isso vai acontecer, e que você seguisse aquilo que ele
instruir é o quarto item. Isto é ensinar a um novato ou a uma criança. Até porque o novato é uma criança, né? Não entende muita coisa novato nas coisas. Então, aqueles que são mais antigos, mais conhecedores da palavra de Deus, vão instruir, vão ensinar a um novato e a uma criança. Vão ensinar as doutrinas do Senhor para que aquela pessoa se torne um servo fiel, um servo firme, constante e abundante. É isso que Deus quer na instrução que Ele inspira as pessoas para ensinar ao novato e à criança. Os itens 1, 2 e 3, ensinar, redarguir e corrigir, implicam em mudança de vida. O item 4, que é instruir, está voltado para a informação. Então, ensinar, doutrinar, redarguir, argumentar, corrigir, disciplinar, direitar, implica em mudança de vida. Agora, instruir está voltado para a informação, para ensinar. A minha mulher acabou de me informar que o som está pipocando. Mas vamos tentar fazer com que ele seja abençoado, que a sua obra está sendo feita, a sua palavra, em nome de Jesus. Agora vamos falar sobre o fundamento errado. O homem que ficou sobre o fundamento errado, ouviu a palavra de Deus, mas não tomou nenhuma ação pessoal sobre o que ele então, ele estava de todo, ele tem toda a condição de estar bem na vida espiritual e totalmente não seguiu as coisas de Deus, totalmente postou acima da areia, totalmente tomar atitudes segundo a vontade humana. E quando isso acontece, a tendência é que aconteça o mesmo. É a casa cai. Quando eu falei anteriormente sobre o versículo que fala na vida três aflições, mas tem bom, são as tempestades da vida. A história de Jesus sobre os dois edificadores revela outra grande verdade. As tempestades fazem parte da vida. Se a vida resulta em muitas crises pessoais, você deve enfrentar a morte, doença e desastre. Até mesmo os crentes enfrentaram problemas. Lá em Atos 14, 22, adverte que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que quer dizer isso? Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É o seguinte, você quando está em tribulação, você busca muito mais o Senhor do que quando você está na bonança. Antes, você está entrando avançando no reino de Deus. Por isso que fala, para as tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porque o mais importante é você passar a tribulação com certa tranquilidade. Agora, minha esposinha, você vai lá para a garganta do marido. Obrigado, Zinho. Que alívio. Então, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Porque a tribulação, quando você está firme com o Senhor, nos faz mais fortes. Nos dá uma couraça para que possamos aguentar as pancadas da tribulação. E se a couraça espiritual do Senhor,
você toma na primeira pancada da tribulação. Você perde o rumo na primeira pancada da tribulação. Porque você não tem a proteção, você não tem o escudo de Deus, você não tem a lança de Deus para poder. É porque está o som horrível. Só um minuto. Voltamos, perdão. O som tá bom? Melhorou? Manda mensagem, Patrícia. Vê isso. Amém. Perfeito. Pode falou que está perfeito. Então vamos, irmão, perdoe meus queridos, mas eu tenho que orar para comprar um celular novo. Mateus 12, 25, 27 fala assim: aquele que é dos céus é naturalmente Cristo, que advertiu na terra e agora está junto ao Pai. Quando fala aqui muito menos nós, é o seguinte: quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Os israelenses foram sentenciados por não acreditarem nas promessas de Deus. Muito mais o seremos, sentenciados por incredulidade. Porque quando a promessa de Deus acontece e você não acredita, você vai ser punido pela incredulidade. Ou seja, punido por quê? Porque você não vai receber a bênção que Deus está mandando. Você não vai receber a bênção de Deus que está reservado. Você não vai receber o milagre que está reservado para você pela incredulidade. Por isso que os israelenses foram sentenciados, foram punidos por causa disso. O que seria a punição? A punição seria ficar na mão dos inimigos, como muitas fases eles ficaram na mão dos inimigos, muitas vezes, porque eles passavam sufoco, iam para Deus, exploravam, se arrependiam, aí Deus dava o livramento, aí daqui a pouco o povo de dura serviço novamente faziam todos os pecados novamente. Aí Deus sentenciava por causa disso, porque pela desobediência do povo, pela desobediência, porque eles não acreditavam nos milagres de Deus. Porque quando você que Deus te fala ou manda você fazer alguma coisa que você não faz, não age assim, senão que você não acreditou. Senão que você não acreditou nas bênçãos que Deus está prometendo para você. E com isso você acaba sendo punido. Por quê? Porque você perdeu a proteção do Senhor. Você perdeu a capa espiritual que o Senhor te dá quando você acredita nas bênçãos, nas promessas, nos milagres. Aí Deus te dá uma capa de proteção. Fundamentos de um pré-requisito. O bom fundamento é um pré-requisito para construir um saudável edifício no mundo natural. A palavra pré-requisito significa que algo é exigido antes. Um apropriado fundamento é requerido antes de construir a superestrutura. A superestrutura é aquilo que é edificado sobre o fundamento. O fundamento espiritual apropriado é um pré-requisito para a maturidade espiritual. Em Hebreus 6, 1, 3, nós lemos que não podemos alcançar a perfeição, a menos que o fundamento espiritual seja apropriadamente lançado. Maturidade espiritual é a superestrutura, é o edifício que repousa sobre o fundamento espiritual. Se o fundamento está errado, então a superestrutura não permanecerá e você nunca alcançará a maturidade espiritual. É exatamente o exemplo de uma construção de um prédio. A nossa vida espiritual é um prédio. O fundamento são as fundações de um prédio normal. Então, se os fundamentos não tiverem na rocha angular,
tudo aquilo que for construído em cima desse fundamento que não está na pedra angular, sofre o risco, certamente vai desabar. Agora, quando o fundamento sobre o prédio espiritual está na pedra angular, cada andar espiritual que você sobe vai ficando cada vez mais firme. E você vai atingindo a perfeição do varão perfeito. Por quê? Cada andar está em cima da pedra angular. Cada andar está firme na segurança do Senhor. Cada andar está sendo construído segundo o arquiteto que é o Senhor. Cada andar está sendo calculado segundo um engenheiro que é o Senhor. Amém? Isso é o edifício fundamentado na pedra angular. Isso é a superestrutura espiritual que você está construindo para você, para a sua família, para os seus filhos. Essa superestrutura vai permanecer e você vai sempre buscar a maturidade espiritual. Mas esta maturidade vai crescendo sempre. Você nunca vai alcançar porque é ilimitada. Você não alcança, porque você vai estar sempre progredindo. E quanto mais você vai erguendo o seu andar espiritual, mais Deus vai te dando. Então essa maturidade, na realidade, a maturidade plena, você não vai acompanhar. Você não vai acompanhar. Você não vai alcançar. Porque a maturidade do Senhor não tem limite. Então, meu amado, nós temos que fazer a superestrutura como um alicerce espiritual na pedra angular. Se você não corresponder à palavra de Deus, você é como o homem descrito em Tiago 1, 22, 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ou seja, ele apenas segue a vontade dele, a vontade humana, que não serve para as coisas espirituais de Deus. Porque se contempla a si mesmo e vai-se ao longo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecediço, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, bem-aventurado é aquele que segue as normas do Senhor. Bem-aventurado é aquele que faz a sua superestrutura na pedra angular, na rocha firme. Este é bem-aventurado, porque ele vai construir a vida espiritual dele em bases sólidas, em bases segundo as especificações do Senhor, em bases segundo a obediência firme no Senhor, em bases firmes e constantes e abundantes no Senhor. Esta é a mensagem que nós queríamos passar. Seja, me perdoe pelas falhas do meu celular, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que quiser a cópia da lição, eu tirei algumas cópias, logo mais na igreja me procure, que eu vou fornecer a cópia das lições para minimizar o transtorno causado pelo meu celular. Amém? Então nós esperamos vocês logo mais às 16h30, aqueles que podem, presencialmente. Vamos aos avisos. Já deve ter posto na sua tela aí o número da conta da igreja. Vocês sabem que a nossa obra depende de dízimos e ofertas. Se você estiver disposto, tiver uma provisão, você possa usar para abençoar a casa do Senhor, para abençoar a obra de Deus.
Na terça-feira, Chamados para Vencer vai ser presencial e online, às 19h30. Quinta-feira, 19h30, também tem com o pastor Tadeu, esse só online, a imersão. Sexta-feira, a célula dos jovens. Sexta-feira, que horas? A célula dos jovens? 18h30, a célula dos jovens. E aquela oração das mulheres? Intercessão. A intercessão, sexta-feira, pelo Zoom, às 5 horas. Às 17 horas. Então estaremos logo mais 16h30 na igreja. Que Deus possa abençoar a lição, a parte que vocês entenderam, que não houve interferência, mas de qualquer forma, aquilo que eu falei. Quem puder ir presencialmente logo mais, eu vou fornecer cópia da lição. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a Igreja Amada Unida diz: Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe.